Bom dia, prazer. Obrigada pelo convite. Meu nome é Miriam, eu sou assistente social e sou voluntária no Fórum da Criança e Adolescente de Pinheiros e na rede de proteção lá da região. E a Sueli vai falar também, depois se apresenta, educadora, também voluntária nesses dois espaços, porque a gente se aposentou recentemente na prefeitura. Eu na assistência social e ela na educação. Acho que nós vamos contar uma experiência prática, né, um processo de construção, que não é um processo de construção nosso, é em parceria. Também não foi uma coisa simples que foi dando certo, foi com idas e vindas e com conflitos, avanços e retrocessos, né? Mas que a gente acha que vai nessa linha de superar essa lógica de acusação, de cobrança, para passar para uma lógica de compartilhamento, né? De trabalho conjunto, é esse mesmo. Então, o nome, na cidade inteira, não sei se vocês conhecem, se na região de vocês tem, o Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente. Alguém conhece fórum na sua região? Tem? Levanta a mão, alguém que conhece ou tem a notícia do fórum. Porque isso está desde a Constituição, desde o ECA, a criação de espaços de participação, não só para crianças e adolescentes. Tem fórum de idoso, fórum de população de rua, e o nome correto é Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente. Em Pinheiros e no Butantã, a gente chama de FOCA, que é o Fórum da Criança e do Adolescente. Então, essas duas foquinhas estão aí por causa da sigla, FOCA, Fórum da Criança e do Adolescente. Tá bom? E, falando do histórico, a primeira... eu comecei a trabalhar em Pinheiros em 2004, acho 2005. Eu já tinha notícia de que tinha um fórum. Mas o fórum era mais de adultos, de profissionais dos serviços, ou, às vezes, militantes das ONGs, que se reuniam para defender o direito das crianças e adolescentes. E era assim em Pinheiros, no começo era só perto de conferência. Vocês já ouviram falar de conferência, né, que acontece agora a cada 3 anos, antes era a cada 2 anos, Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tem conferência que as próprias crianças participam e tem a conferência dos adultos. E, a partir de 2007, o nosso fórum começava e acabava. Pinheiros é uma região que faz parte do Centro Expandido e a maioria das pessoas que estão lá não moram na região. A maioria circulam na região e usam os serviços da região. E são, às vezes, filhos de trabalhadores, né, de outras regiões e até de outros municípios. Então, o fórum começava e acabava. Tinha conferência, tinha fórum. Acabava a conferência, continuava um pouquinho, dali 2, 3 anos, voltava. E só em 2011 que a gente começou a ter uma participação maior na preparação da conferência de crianças, que elege delegados, e que daí o nosso fórum, que também era um fórum de adultos, pode passar, começou a ser um fórum de criança. Então, de 2012 até hoje, o fórum é uma reunião mensal de crianças e adolescentes. A maioria são crianças de 6 a 11 anos e adolescentes a partir de 12. Temos poucos perto dos 17, 18, né? Porque assim, o Foco Pinheiros ele conta com 3 escolas de Pinheiros, 3 escolas de ensino fundamental. E o ensino fundamental vai até o 9º ano. Então, assim, no máximo, eles ficam conosco até os 15 anos. É por isso. Mas temos, às vezes, alguns de cursos profissionalizantes da assistência. E, nos últimos anos, antes era um espaço aberto. As reuniões mensais eram assim, vinha quem queria. Tinha reunião mais cheia, reunião mais vazia. Mas era cada vez, às vezes, mudavam muito, era uma rotatividade bastante grande. Nos últimos anos, a opção foi trabalhar com representantes eleitos.
Então, cada escola e cada serviço da assistência elege os seus representantes para participar da reunião do fórum, proporcional ao tamanho daquele serviço. E, muitas vezes, quem vem, a gente também tem grêmios ou comissões nos serviços da assistência. Muitas vezes, quem vem já são quem participa do grêmio. Mas, às vezes, não, é um representante de uma sala ou é um representante eleito numa roda de conversa, escolhido. Tá? É um espaço de participação direta das crianças e dos adolescentes. No começo, a gente penou muito, porque a gente tem criança desde 6 anos, não é a maioria, mas tem 6 e 7, que às vezes dão um baile na gente, que são, às vezes eles são lideranças, né, nos locais e são muito espertos. E a gente tem adolescentes. E, às vezes, a gente fazia a reunião, as crianças adoravam. Depois, e os adolescentes odiavam. E, às vezes, era ao contrário. Então, a gente demorou muito para achar um jeito do encontro atingir essa diversidade de idade. Mas é um espaço de participação direta, né? Então, é de quem mora ou frequenta. A gente tem poucos moradores. A maioria são pessoas que frequentam os serviços da assistência e, principalmente, da assistência e da educação. É um espaço de exercício da democracia participativa e onde se debate temas de interesse das próprias crianças e dos adolescentes. Pode passar. Quais são os objetivos? Daí acho que eu vou retomar, ver por ali. Favorecer essa participação e esse protagonismo, principalmente uma participação que vai além do fórum, uma participação nos locais, através de grêmios ou outras formas de representação, rodas de conversa, que eles tenham uma vivência de participação no fórum e que essa vivência possa ser levada para outros espaços, né, onde eles convivem. Divulgar os direitos das crianças e dos adolescentes, principalmente os previstos no Estatuto, no ECA. Promover um espaço de formação sobre temas de interesse das crianças e dos adolescentes. São eles que escolhem os assuntos das reuniões. E, como eles são representantes, a gente discutiu o que é ser representante. Eles têm que ir lá perguntar para os seus representados quais são os interesses, levar e faz votação. Isso geralmente é anual. A gente faz uma avaliação do ano anterior e faz um planejamento para o ano seguinte. E desenvolver reflexões intersetoriais, porque, para funcionar esse fórum, tem que ter um grupo de adultos que ajuda, que prepara, que coordena, que articula, mas que dá um espaço fundamental para a fala das crianças. No começo não era assim. No começo, às vezes, as reuniões tinha às vezes bastante criança, mas quem falava eram os adultos. Então, a gente demorou para dar essa voz e essa participação fundamental para as crianças e os adolescentes. Acho que um outro objetivo é, assim, vocês vão ver pelos temas, é eles conseguirem fazer uma análise da realidade, do contexto, da vida, do que está acontecendo, enfrentar situações de preconceito, de violência e de violação de direitos, porque a maioria dos temas que eles propõem tem a ver com isso, com preconceito, violência e violação de direitos. Então, isso é uma forma de enfrentamento também, de conhecimento, né, dos seus direitos, dos serviços, tudo mais. Ultimamente, tem sido 8 encontros mensais, porque a gente pula janeiro, julho e dezembro, porque todos os meses, são 8 encontros no ano, tá? Mas todos os meses. Tem uma média de participação de 60 a 80 crianças e adolescentes, de 6 até, geralmente, até 15, 16 anos. Os temas são definidos, como a gente falou, e como eles são levados de volta, e, às vezes, para isso, eles vêm acompanhados para essas reuniões, ou com o professor, ou com o coordenador, ou com o assistente de direção, ou com, enfim, com qualquer adulto daquele local. E esse adulto ajuda também a levar de volta o que aconteceu no fórum, porque eles têm dificuldade, às vezes, de ter voz, de passar nas salas ou de fazer uma reunião. Então, isso leva a uma participação indireta do fórum. Então, quem não veio
também tem informação. Não tudo bonitinho, gente. A gente sabe que representação é um problema, não é fácil. Mas tem funcionado, sim. Os encontros são lúdicos e a gente usa várias linguagens, né, e metodologias que favorecem a participação. A gente teve como referência a conferência lúdica, que trabalha muito com jogos, com vivências, passa vídeo, faz discussão em grupo, faz brincadeira, faz atividade com artes, enfim. Porque a ideia é ser um encontro na linguagem deles e que favoreça a participação deles, tá? Não só através da fala, mas de várias formas de expressão, de várias linguagens. Pode passar? Aqui a avaliação, a gente pôs algumas frases que vieram da avaliação. A gente pediu uma avaliação por escrito, que as dinâmicas, as rodas de conversa usam a linguagem do jovem e é um espaço para os adolescentes discutirem e expor suas ideias. Os temas foram pertinentes ao momento social, político. Os representantes do FOCA gerenciam com clareza. A gente tem, às vezes, convidados que vão dar oficinas. Isso, às vezes, dá um problema, porque a gente convida a pessoa, não é para dar palestra. Então, tem que ser gente que tem o jeito lá, a pegada dos meninos, senão não funciona. A partir de 2000, a participação aumentou, o ano passado, em número e qualidade. Ter ido gente do Grêmio foi positivo, porque daí a gente começou a ter gente que é bem liderança mesmo no fórum. É um veículo de comunicação do território e do mundo. Daí, adorei o assunto sobre gênero e sobre Grêmio. Pode passar? E aí a Sueli fala. Então, os comentários que eu vou fazer sobre os encontros, é claro que eu vou focar mais na educação, porque eu acompanhava o retorno depois, tá bom? Mas, assim, sempre tinha retorno também nos serviços. Então, aqui foi um encontro que nós fizemos no Instituto Tomi Otaki, que foi para falar sobre diferença de classe social, que eles pediram para conversar sobre classe social. Aí foi um menino do Maracatu, que é o Preto. O Preto fala que ele gosta de ser chamado de Preto. É um menino que não parou na escola, ele não foi bem-sucedido na escola, ele discute Marx, entre outras coisas, com a gente, com a maior tranquilidade. Toda vez que a gente se encontrava, eu brigava com ele, que eu falava que ele era muito burro, porque ele não conseguia se formar. E ele é, assim, mega inteligente, já escreveu livros, enfim, ele é uma graça. Mas ele não consegue sair da escola. Só completando, eles fizeram o Instituto Tomi Otaki, acho que o pessoal conhece, é um lugar lindo, né? Que a gente tem até vergonha de passar na porta, às vezes acho que não pode entrar. E daí a gente ocupou, e na ocupação os próprios tinha essa questão de raça, né? Era preconceito e classe social e preconceito racial. E daí tinha muita gente vestida aí para o bloco de Maracatu, e daí os próprios vigias, o que estão fazendo esse pessoal? Agora vai ter macumba aqui. Enfim, né, a gente percebeu, às vezes, uma série de situações e saímos em passeata, porque não pôde tocar o maracatu lá dentro, enfim, ia atrapalhar, mas saímos em passeata com um monte de gente no meio da rua e fomos tocar maracatu na praça. Aí é a foto. Mas foi bem interessante. E juntou com o pessoal do Jardim São Luís, da Zona Sul, que é um coletivo de jovens, que é o Bloco do Beco. Pode passar? Aí dá. Esse daí também foi um outro encontro que nós tivemos. Essa horta da Praça das Corujas, ela fica muito perto de uma escola que chama Olavo Pesotti, MF Olavo Pesotti. Nós fomos com o intuito de conhecer a horta e ver como se dá a ocupação dos espaços públicos. E aí eles fizeram a visita, tudo bonitinho, só que aí um deles começou a subir, saiu da rota da horta e foi subindo e chegou num pedaço da praça onde o povo passeia cachorro. E os cachorros ficam soltos, porque eles têm um projeto lá, sei lá uma proposta dos cachorros conviverem. Então, os cachorros ficam sem coleira, para socializar os cachorros. E um cachorro começou a correr atrás de um dos nossos meninos. E ele começou a subir, descer correndo, só que a horta é encharcada, tem muita água. E eles começaram a derrapar, e aí pronto, aí virou uma bagunça, virou uma farra. Aí todo mundo começou a subir, o cachorro corria atrás de todo mundo voltava lá, subia correndo de novo, até que uma desceu, rolou o barranco, chegou toda cheia de lama lá embaixo, enfim, foi uma farra, eles adoraram.
E antes disso, nós fomos na casa de uma colega que é conselheira do CADES. O CADES é o Conselho do Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e Cultura da Paz, de Pinheiros. E ela convidou todo mundo para apresentar a horta. E nós fomos primeiro na casa dela, fizemos o lanche na casa dela. E lá também nós tivemos a presença de 2 meninos que eram do FOCA, haviam sido do FOCA, e já estavam no ensino médio. E, naquele momento, estavam ocupando a escola, o Fernão Dias. E aí eles também falaram da ocupação das escolas. Foi tudo nesse mesmo dia. Então, assim, para eles é uma dinâmica bem grande, assim, os encontros. Pode passar. Esse outro foi lá na subprefeitura. Nós estávamos fazendo uma discussão sobre ocupação também dos espaços públicos. E essa turminha que está em roda, elas começaram a falar que é muito interessante, quando tem na praça, lugar para fazer educação física, ginástica, ou qualquer coisa. Uma delas, uma das meninas, falou assim, que a mãe dela sempre quis fazer academia, mas aí, como não tinha lugar para fazer academia, a mãe dela ficava tomando cerveja em casa, aí era outro problema. Era um problema de consumo de droga, de álcool e droga dentro da casa. E, assim, um assunto vai puxando o outro, né, sempre. E aí, como é que a gente, nesse encontro em especial, eles ficaram reunidos em pequenos grupos e cada um de nós ficava um pouco junto, conversando, vendo o que eles estavam tratando, para depois um apresentar para o outro, para fazer o fechamento do encontro. Pode ser outro? Esse aqui foi sobre trabalho infantil. Essa foi uma oficina... foi lá no Aprendiz. Do programa, foi no Dom Bosco. O Dom Bosco é um CEDESP, eles têm um trabalho de formação profissional. E é muito interessante, super interessante o trabalho deles. Então, é o segmento mais adulto, digamos assim, que compõe o FOCA com a gente. O pessoal do Dom Bosco e o pessoal do Campi Pinheiros. E aí eles começaram, também, a falar do desenvolvimento das oficinas, para preparar para o trabalho, e dos cursos de aprendizagem, e qual era a diferença entre trabalhar ou ser explorado enquanto mão de obra. Aí a gente falou também do trabalho das meninas, do trabalho doméstico, e etc. Aqui é uma outra parceria. Essa parceria ela aconteceu via rede de proteção. Então, uma das pessoas que é ligada à área da saúde conheceu esse programa de sustentabilidade do Laboratório Fleury. É um programa de responsabilidade social. Então, eles têm esse jogo que chama Conecta Saúde, Jogue e Previna-se. E aí eles fazem assim, eles dão uma formação, convidam a gente, que é tanto da educação quanto da saúde, para uma oficina de preparação mesmo, para trabalhar com esse jogo. Aí, quando a gente passa por essa capacitação, eles oferecem esse jogo para a UBS. Aí a UBS fica com o jogo e aplica nas unidades escolares junto com os professores. Então, esse jogo fala sobre DST-AIDS. Ele parece muito... Alguém conhece RPG, aquele roller play game? Que você assume o papel de um personagem e, através do personagem, você vive uma história. Ele parece muito com isso. Então, cada 3 alunos representa um personagem e, na dinâmica do jogo, vão acontecendo coisas com esse aluno. Então, ele fica... isso até todas essas ações são do FOCA. Aí, assim, o personagem acaba ou com AIDS, ou com sífilis, ou grávida, é só tragédia. Mas depois se resolve isso, tem uma solução justamente pensando na questão da prevenção. E aí esse trabalho foi aplicado dentro do Campi Pinheiros, dentro de uma proposta do FOCA. Simultaneamente, foi feito esse outro trabalho, que também a gente desenvolveu, que a gente deu o nome de Calma Aí, Tá Ligado. Por que esse nome? Porque a coisa que eles mais falam é calma aí, e a outra é tá ligado. Então, a gente juntou as duas coisas e colocou o nome o tema para falar de sexualidade e gravidez na adolescência. A gente começou a trabalhar, pegou todas as... Nesse dia do jogo do Conecta, a gente dividiu. Então, a gente fez o jogo com os adolescentes e passou uns vídeos... como Chapeuzinho Vermelho, como que era? Bonezinho Vermelho, e discussão com as crianças. Então, tem situações que, às vezes, a gente divide.
Nesse caso, foi o primeiro e foi no SESC Pinheiros, que também foi uma outra parceria que a gente estabeleceu. Nós levamos o FOCA para assistir Tarja Branca, e depois eles emprestaram auditório para a gente. Aí tinha de todas as idades. Então, assim, o que é o Calma Aí? Começa com uma oficina de sensibilização, feita pelo pessoal do SAI, que é o serviço também que trabalha com DST-AIDS da saúde. Então, eles fizeram essa oficina de sensibilização e levaram um monte de camisinha, de homem, de mulher, colocaram um pote com gelo, colocaram um outro pote com feijão, com arroz, enfim. Levaram bucha para esfregar, e aí eles começaram a mexer, e assim, o detalhe, ao lado dessa mesa que vocês estão vendo na fotografia, tinha uma mesa de café, bonita igual aquela lá fora. Eles não foram para o café, eles foram para essa daí. A mesa do café ficou intacta, e eles mexendo nessa daí, no começo. Depois acabou tudo, mas o maior interesse foi aí. Então, fizeram toda essa manipulação, né? Depois a gente entrou no auditório, aí teve uma conversa. Foi tipo um Serginho Grossman, assim. A gente ficou conversando com eles, e eles faziam perguntas direcionadas. Esse daí já foi o segundo encontro do Calma Aí, que foi feito lá no auditório da Adre Butantan, e aí nós juntamos os dois FOCAs, o FOCA Pinheiros e o FOCA Butantan. E o auditório também ficou bem cheio. Aquelas duas meninas, do lado, tem uma... as que estão em pé. Elas fizeram um filminho, que a gente tem o Animadré lá na Adre Butantan, e elas fizeram um filminho de uma adolescente que ficava grávida, e aí a adolescente dava o bebezinho para adoção e subia num prédio e pulava do prédio. Bem trágico, assim. Aí nós passamos o filme também, discutimos sobre isso posteriormente. E num desses encontros do Calma Aí, só para terminar o Calma Aí, foi assim, só para ter uma ideia do retorno, foi um ebiatra, né, falar sobre a adolescente, como funciona a cabeça do adolescente. Aí ele falou que o adolescente tem um acelerador bem grande e um freio bem pequenininho, por isso que é difícil se controlar, tarará, tarará. E explicou um monte de coisa, e, ao final, eles podiam levar para casa as camisinhas e etc. Aí uma das meninas chegou correndo na escola, a coordenadora pegou ela e falou assim, vem cá, o que é isso? Está com o bolso cheio do quê? O que você trouxe? Não sei o quê. Aí ela tirou as camisinhas e mostrou, né? Aí a coordenadora falou, que legal, o que você aprendeu lá? Ela falou, eu aprendi que eu tenho um acelerador desse tamanho e um freio assim. Aí a coordenadora segurou ela e falou, espera, você vai contar isso para todo mundo, né? Vamos pôr as camisinhas ali, para depois você contar para o grupo. Ela falou, não, essas são minhas. Eles explicaram para a gente que qualquer um pode ir na UBS e pegar uma caixa fechada. Você vai e pega, depois a gente faz a oficina aqui. Foi por aí. Esse daí foi sobre álcool e drogas, também foi no LAC, que é um dos serviços da gente. Sempre tem o lanche coletivo, olha lá a mesa do lanche. E foi um dos profissionais do CAPS-AD, ele fez uma oficina com eles, foi bem legal. Ele pegou uma bala e cada um tinha que abrir a bala na mão do outro sem se tocar, sem tocar, pegar com a mão. E fizeram essa dinâmica e eles adoraram, para depois conversar como é que você aceita uma coisa que o outro oferece. Aqui também foi uma discussão sobre equidade étnica e lei de cota racial. Aquele que está falando, ele é um coordenador pedagógico da Penha, o nome dele é José Mário Brito, quem é da Penha aqui talvez conheça do município. E aí teve uma oficina também de turbantes, e isso aconteceu no auditório da MF José Dias da Silveira. Então, a gente fez a oficina, o Preto foi... Oi? Não, tem 15 minutos. Tá. O Preto foi lá também, nesse encontro aqui ele foi, o mesmo Preto que foi no Maracatu, foi nesse daqui também, né, do Bloco do Beco. E aí, o José Mário, ele é homoafetivo, ele também tem uma liderança religiosa, ele é coordenador pedagógico, é nordestino, então ele falou muita coisa assim da questão desses tratamentos aí, que se recebe em termos de preconceito. Aí, esses são os comentários que a molecada
molecada fez, né? A meninada fez. Abrem para perguntas, e isso ajuda muito. Gosto porque tem lanche, eles adoram lanche. E aí teve um levantamento agora para os temas desse ano, que é o bullying e respeito, raça e racismo. Eles sempre pedem para discutir discriminação e racismo. Discriminação contra deficientes, isso é uma coisa que vocês comentaram também. Eu também trabalhei no Cefai, antes de ir para a Dre Butantã. E nós fizemos um dos encontros do FOCA, convidamos um serviço que é conveniado, que atende deficientes intelectuais em preparação para o trabalho, em oficinas. E também foi muito legal, porque quando eles foram participar desse encontro sobre álcool e drogas, eles voltaram depois para a instituição, comentando, e todos eles moram em áreas de risco, tipo parque, do Real Parque, as coisas. Aí, de novo, eles pedem para falar de gênero, uso abusivo de álcool e drogas, grafite e pichação. Lembrando que gênero, eles também sabem que é uma coisa que está em discussão e que está sendo proibida, né, de ser discutida na escola. Aí também a questão da alimentação saudável, reaproveitamento de material não orgânico, sexualidade, abuso sexual, gravidez na adolescência e pedofilia. Então, são esses... para esse ano. Aí é uma fala de um dos participantes. Aprendi assuntos que vou levar para a vida. É isso.